A utopia está no horizonte, eu caminho 2 passos e ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Então, gente, para que serve a utopia? Para isso, para caminhar. Segundo o Eduardo Galeano, vamos conversar sobre o livro Utopia, do Thomas More. Isso aqui não é normal, isso aqui é sensacional. O livro foi escrito em 1516 e é atual. Se alguém me falasse que foi escrito agora, em janeiro de 2025, eu diria óbvio, com certeza. Em termos de linguagem, também foi um livro super tranquilo de ler. É um livro que a gente tem contato, principalmente nos vestibulares no Brasil, eu acredito. Aqui em Portugal, eu acho que o contato que se tem é pela tradição literária mesmo, mas no Brasil a gente faz um certo alarde com o Thomas More, a gente usa muito ele nas redações, porque Utopia é um livro que cabe tudo, né? Cabe falar de política, cabe falar de filosofia, cabe falar de literatura. Então eu pensei, vou fazer aqui esse episódio exclusivo porque a gente vai fazer essa leitura conjunta agora, partindo do dia 31 de maio e vai até o dia 14 de junho. É um livro bem curtinho, então a gente vai ler rápido também. Eu acho que tava nesse momento já do ano, né, da gente ler um negocinho rápido, que impulsiona a gente, uma leitura que você fica meio vidrada, porque, uau, na segunda parte desse livro, eu não conseguia largar. Eu li assim, ó, a obra é meio que dividida em 3 partes, né? Tem a introdução, o prefácio lá, beleza. Aí tem o livro 1 e o livro 2. Deixa eu ver como é que tá nessa tradução aqui. Tô com uma tiragem nova agora. Pera. Complicado. Por quê? Tá, aqui tá livro primeiro e livro segundo. E aqui também mudou o sobrenome do Rafael. Rafael Itolodeu. E na outra edição tá Rafael Itolodei. Bom, traduções. Essa tradução, então, que eu vou conversar com vocês é do Miguel Morgado, e esse livro em específico é da editora Clássicos do Pensamento Político. Tá certo? Não, é do Book Builders e faz parte, então, do catálogo Clássicos do Pensamento Político. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas edições de Utopia, mas assim, muitas mesmo, né? Porque, pronto, os livros depois de 100 anos, eles caem em domínio público. Então vocês vão ver, não só Utopia, mas vários livros de vários autores acabam saindo iguais, mas por várias editoras. Então a capa muda, mas é só a capa que muda. Não tem parte 1, parte 2, parte 3. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente foi ler Grande Sertão Veredas, a galera ficou muito confusa em qual edição comprar, né? Então, assim, tem que comprar a edição que a Bruna tá lendo. Não é assim. Não, e a galera ficou confusa também com relação a se o livro tinha uma continuação. Porque, por exemplo, na editora, sei lá, azul, a capa do livro é azul. Na editora rosa, a capa do livro é rosa. E aí, gente, é uma questão de edição. Eu sei que para algumas pessoas, para leitores, isso parece até óbvio, né? Mas não é um senso comum, galera. As pessoas acham que os livros terem capas diferentes significam livros diferentes. E eu costumo usar o exemplo da Bíblia. Pensa na Bíblia. A Bíblia tem a capa preta, rosa, azul, verde, amarela. Não importa a capa, o texto na íntegra é igual. Isso eu tô falando, sei lá, na Bíblia católica para protestante tem diferenças textuais, beleza. Mas em casos de livros nacionais, por exemplo, brasileiros, né? Machado de Assis só tem um Memórias Póstumas, Clarice Lispector só tem um A Hora da Estrela, não tem 10 livros A Hora da Estrela diferentes, com diferentes histórias lá dentro. Pronto, isso está estabelecido. Aqui no caso do Utopia, a tradução é uma coisa importante, então além da gente ter várias edições diferentes, a gente também tem os tradutores em si. E aí, eu sempre falo para vocês tentarem se aproximar ao máximo do texto na íntegra, né? Então aqui no caso o livro escrito em inglês, né, sobretudo em inglês britânico,
Então, provavelmente aqui esse Miguel Morgado, deixa eu dar uma pesquisada. Ah, não, ó, tradução. Ah, a introdução é do Miguel Morgado, não é a tradução. É Berta Mendes e Elder Guegues. Eles são... Ó, é assim que eu faço para descobrir se o tradutor traduziu direto do original ou se passou por uma terceira mão. O que isso significa? Só um minuto. Esses dois aqui traduziram do original. Então, o que isso significa? Que às vezes você vai pegar, principalmente na literatura russa, você vai pegar um livro que foi do russo para o francês e aí do francês o tradutor no Brasil passou para o português. E aí eu acho que é problemático, porque não é que é problemático, as pessoas trabalham de maneiras maravilhosas e excelentíssimas. Estão certíssimos e lindos e tchutchucos. O campo da tradução nem é minha área dentro da letras. É só um pitaco de professora de literatura, hein? Ok? Então, assim, eu acho mais confiável, eu digo no sentido de sentir a obra literária, pegar um livro, uma tradução, né, de um livro, que esteja o mais próximo da língua original. Por quê? Há perdas quando a gente passa um livro para um outro idioma. Eu vou dar um exemplo. Você já imaginou ler Clarice Lispector, Machado de Assis ou Guimarães Rosa no inglês? Para quem fala o português e o inglês, você não acha, na hora de pensar em termos de tradução, que a forma como você se expressa em português é única e exclusiva, que a gente até consegue emergir na cultura de língua inglesa hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, é muito fácil, a gente consegue de fato se expressar ali, mas, por exemplo, eu acho que eu sou muito mais engraçada e muito mais divertida e muito mais leve no português do que falando inglês. E isso acontece, eu acredito, dentro da literatura. Então, não é que não pode pegar, eu super confio no trabalho dos tradutores, eu não sou aquelas pessoas que ficam torcendo o nariz para tradutor e tradutor. Eu, na verdade, opto sempre por editoras de confiança como um todo, não em si o trabalho da pessoa, mas isso acaba acontecendo, então eu prefiro, na hora que eu vou ler assim, um livro, principalmente um clássico, observar isso. E livros mais contemporâneos eu prefiro ler no original. Então, quando a gente foi ler o Colin Hoover, que vocês pediram, Taylor Jenkins, eu leio no original em inglês mesmo, porque eu acho que é mais... a experiência é mais salientada ali naquele universo, né? Não que eu leia super bem em inglês, tá? Eu não acho que eu leio bem num geral, assim, eu preciso melhorar essas questões de idioma, vocês sabem. Mas o ponto pra mim é... Então, Utopia do Thomas More, aqui eu li numa edição de confiança da Penguin Company, no Kindle, e tenho aqui também essa edição física portuguesa do Thomas More, que eu acho ela, enfim, maravilhosa. Eu acabei lendo uma leitura paralela à outra, porque eu estava fazendo algumas comparações. E essa leitura me abriu os olhos para o Thomas More de um outro jeito, não daquele jeito professora, escolar, redação, Enem, enfim, né? Eu acho que essa minha leitura foi uma leitura madura e eu acho que eu precisava pegar a Utopia do Thomas More de verdade, começo, meio e fim, porque a gente só pega assim os trechos, né? E eu não sei, quando minha professora acabou comentando, uma professora aqui do doutoramento acabou comentando comigo dessa obra, eu fiquei assim, mas vou ler isso, né? Não sei, tipo, pra mim já era uma coisa batida a ideia da utopia. E aí a minha vida mudou. Porque o Thomas, primeiro porque eu fiquei muito curiosa com relação ao Thomas More, pessoa, eu acho que é aí que me prende. A fofoca, ela une os leitores, né? É uma coisa impressionante. O Thomas More, ele grita um pensamento radical, mas ao mesmo tempo ele sussurra. Esse livro é cheio de nuances, é cheio de ironias. Ele constrói ali um lugar em que se faz um diálogo de ironias
e você acaba usando a sua imaginação, ele consegue entrar na sua cabeça, né, para que você possa entender de maneira literal a forma como aquela sociedade ali funciona. Então vamos lá. A utopia do Thomas More, primeiramente que a gente tem que definir aqui a palavra utopia, para começo de conversa, porque o próprio título já é uma coisa legal. No termo original grego, a palavra significa, quer dizer, ou, né? Significa não. E topos significa lugar, então não lugar. Por isso que eu acabei, depois eu entendi, por isso que minha professora tinha me passado essa obra, porque eu estudo Auger e eu estudo non lier, que no francês é não lugar também. Então, a palavra, o termo junto pra gente na língua portuguesa significa não lugar, ou topos, que também pode ser traduzido como lugar que não existe, assim, não existe também uma tradução tão literal assim da forma como eu tô falando, mas é um misto, né? Então, como assim? A narrativa vai te levar para um não lugar que um homem, dito esse homem chamado Rafael, aqui dentro da obra, vai viver nesse não lugar, nessa ilha da utopia, e vai voltar, vai regressar, vamos dizer assim, para a Inglaterra, século XV, e vai contar para as pessoas o que ele viu na Ilha da Utopia, como são os utopianos, e você vai ouvindo aquelas histórias e vai falando, não é possível. Porque pronto, a sociedade utopiana não tem propriedade privada, não tem problemas financeiros, as pessoas não passam fome, todo mundo tem moradia, todo mundo tem assistência médica, todo mundo tem direito à educação, o trabalho é igual para todos, é distribuído de maneira igual para todos. E aí, à medida que o Rafael vai falando isso e vai falando mais detalhes dessa ilha, você vai falando, pronto, isso aí é o paraíso, isso é o lugar perfeito. Até que você começa a entender algumas certas negociações. Porque a forma como aquelas pessoas lá vivem, por terem todas essas coisas, por esbanjarem de uma fartura, eu não digo uma fartura de luxos, tá? Eu digo uma fartura na essência humana, faz com que elas sejam de diferentes formas. Então nós somos muito distantes deles, dos utopianos. Por isso que parece uma narrativa atual, né? Porque a forma como aquela sociedade estava organizada naquela época ainda ressoa, ainda há ecos para nós, assim. E olha que a gente está falando de diferentes culturas aqui, mas assim, esse livro é basicamente um espelho, é um cuidado que reflete tanto uma crítica silenciosa do próprio More para esse país fictício, ou também para nós. Se a gente parar para pensar, às vezes a narrativa te faz achar que ele tá fazendo uma sátira, ou até mesmo um plano ideal. Parece que as suas ideias ali vão sendo contestadas e cada contestação sua é levada a outra contestação. Eu costumo dizer que agora, para mim, esse livro não é um livro de respostas, é um livro de perguntas. Porque é esse idealismo mesmo, esse espelhamento com o outro, com as ideias. Eu acho que as ideias aqui são uma coisa muito importante. E aí vamos olhar para a vida do Thomas More, porque somando ao livro, eu acho que tem tudo que eu aprendi. Eu adoro fazer esses episódios aqui no podcast, né? Tudo que eu aprendi com Clarice, tudo que eu aprendi com o Fernando. Agora então tudo que eu aprendi com Thomas More, porque é uma figura que me deixou um pouco, assim, incrédula. Ele é de 1478. Pelo que eu vi aqui, nessas duas edições minhas não tem nenhuma biografia, então eu tô contando com a biografia da internet, hein? Pelo que eu vi, ele foi filho de um juiz, se formou em Oxford e foi advogado. Ele era um homem, sobretudo, né, sobre todas as coisas, um homem de fé, mas também um homem de muitas dúvidas. E por mais que ele fosse extremamente católico, ele era muito crítico. Então, ele ocupou ali espaços muito importantes na Inglaterra do século XV. Um desses espaços foi ser conselheiro do rei. E por isso, por ocupar esses espaços de maneira mais crítica, ele acabou se envolvendo em umas polêmicas
já vinha de algumas, mas a maior polêmica, e a que fez com que ele fosse simplesmente executado, foi o conflito que ele teve com o Henrique VIII, que era casado com a Catarina Aragão. Aí tem uma história paralela, então. A Catarina Aragão e o Henrique VIII tiveram uma única filha. Só que vocês sabem que o mundo é dos machos, né? E aí eles precisavam ter um descendente masculino. Precisavam ter ali um rei, né? Um substituto para o rei. Então o Henrique VIII decidiu se casar com outra mulher. E aí ele pensou, vou me divorciar da Catarina de Aragão. Só que assim, vamos lá, século XV, a Igreja Católica não apoiava a religião como um todo, né? Não apoiava o divórcio. Então, assim, considerava ali a situação meio que pecaminosa. Bom, não é com essas palavras. O que eu tô tentando dizer é que era um escândalo. Ponto. E aí o Thomas More, que era então uma espécie de conselheiro, acabou entendendo que o Henrique VIII se aproximava meio que de valores que para ele não eram valores legítimos da fé cristã mesmo. Então ele renuncia o cargo e nega assumir a coroação da nova rainha, que é a Ana Bolena. Ó a polêmica, tá vendo? Gente, esse povo só fazia fofoca. Aquilo ali eram casos de família, se tivesse uma câmerazinha, hein? Nossa! Gente, vocês já repararam a quantidade de fofoca que a gente estuda até hoje por causa desse povo? Vocês podem ver, é sempre os mesmos nomes. Gente, é um negócio assim inacreditável. A gente pensa, deve ser muito triste nascer num mundo sem tanto entretenimento, ou sei lá, sem redes sociais. Gente, não. Eu acho que esse povo viveu a era do entretenimento. Era fofoca atrás de fofoca, como é que pode? E é um que não pode casar com o outro, e é o rei que não sei das quantas, e é a outra que corta a cabeça, e é o outro que não sei o quê. Gente, parece que onde tem dinheiro ali naquele povo dava problema, né? Não é normal isso. E deixavam o povo na miséria ainda. Todo mundo passava fome. Essa monarquia não funcionava, só funcionava pra eles, né? Uma coisa linda, gente. Aí, enfim. Então, como ele fala, pra mim, essa Ana aí não é rainha, não é queen de forma nenhuma, porque a queen das queens acabou saindo aqui do palácio. A queen das queens é a Dona Catarina, gente. Hashtag Team Catarina. É tipo a gente essa semana brigando, Antonella ou Liz Macedo. Foi tipo isso. Quem que tá do lado de quem? E aí, em mais ou menos 34, ele também, pra terminar com a situação dele, né? Ele também se recusa a reconhecer o rei agora como chefe supremo da igreja na Inglaterra. Vocês sabem que o Estado e a religião era basicamente uma coisa só, né? A economia, tudo, era um rolo só. Porque eles estavam também se separando de Roma. Nossa, essa fofoca é gigantesca. Mas aí, gente, o que acontece? Quando você não apoia ninguém, que você fala, todo mundo pra mim é chato, eu acho todos vocês uns hipócritas, não gosto de ninguém, foi basicamente isso que o Thomas More falou. Ele foi acusado de quê? De Judas. Falaram, você é um traidor, alta traição, você vai ser preso. Você vai ser julgado, você vai ser condenado à morte. E vai ser decapitado ainda por cima. Não basta morrer, não. Vai ser cortado. Então, ele fala... Então, se é pra morrer com os meus princípios aqui, então eu vou morrer com os meus princípios aqui. Porque antes morrer com eles do que viver sem eles. Hablou. Então, ele veio a ser executado em Londres no dia 6 de julho. Julho tá chegando. De 35. E aí, passou um tempo, né? Todo mundo, beleza, foi executado, tal. Só que vocês lembram que ele tinha uma certa influência já? Ele não era qualquer coisa. Ele era um influencer ali já com o quê? Seus 1 milhão de seguidores da época. É horrível, né? Que eu sempre faço meme com a internet de assuntos seríssimos.
Eu acho que qualquer dia desses vão caçar o meu diploma, vão falar, não, uma pessoa não pode falar de assuntos como esses dessa forma, mas... Enfim, gente, estamos num podcast, né? É sempre importante reforçar que isso aqui é um bate-papo, um zap, áudio longo, fofoca, não é... Em aula a gente não tem esse tipo de abordagem, a gente estuda, tá, minha filha? Queridas, vai pensando que aqui a cuca é só fresca. Não, a gente esquenta um pouquinho também. Mas ele vai ser beatificado, é beatificado que fala, né, pela igreja? Isso mesmo, ele vai ser meio que canonizado? Não, tem diferenças entre uma coisa e outra. Mas tá, ele vai ser ali glorificado, ele vai voltar à ascensão, ele vai ser... a gente vai conhecer essa história e ver que o quanto ela foi injusta em 1886. Porque o Papa Leão XIII, ia falar terceiro, ele basicamente vai falar assim, o que aconteceu aqui foi uma palhaçada. Tá todo mundo errado. Este homem foi digno, foi fiel aos seus princípios até o fim. E aí, por isso, ele beatifica o Thomas More. E beatifica, então aí depois canoniza, né? Tem uma ordem pra isso, gente. Eu sou péssima com essas demarcações, mas foi isso. E o fato dele ser canonizado também não foi ao mesmo tempo, não. Foi lá para 1935, 1936, pelo Pio VI, se eu não me engano. Tá vendo? Então, assim, um vai meio que reinterpretando e observando a história por outros ângulos e observando mesmo o quão injusto foi essa... É que assim, eu fico pensando agora, tá? Isso não tá em nenhum material didático, também jamais vou comentar um negócio desse em aula, hein, gente? É só fofocas, coisas da minha cabeça. Eu penso assim, se eu sou o Thomas More, e aí eu estou lá na Inglaterra, na corte, blá blá blá, aí pedem o meu conselho, você acha legal eu me separar? Porque eu sou o quê? Eu não sou o conselheiro? Aí falam assim, gatinha, você acha legal eu me separar aqui pra tentar ter um filho homem? Na verdade, pra eu me separar aqui porque eu não gosto tanto assim da dona Catarina. Aí, se eu sou conselheira, eu falo, eu não acho legal não acho de bom tom? E me decapitam? Decapitam não. E me decapitam? Eu ia falar, ué, mas eu não tô sendo paga pra dar opinião? Eu tô dando minha opinião e vão me matar? Eu ia ficar pé da vida. Claro que não foi assim, né? Mas eu ia ficar pé da vida. Porque se a minha... cancela a live dela. Pô, se eu tô aqui na live é porque eu vou falar alguma coisa na live, né, gente? Aí quando o moleque foi falar... Moleque... Quando o Thomas More fala, gente, não, mas não era aí, também estamos esculhambando aqui com a religião, a gente não é crente, a gente não é católico, vamos dar crente em Deus, né? A gente não é católico, a gente tem que dar o exemplo, nós estamos aqui, né, na corte, é uma coisinha que tem que ser mais organizada. Aí ele fala isso, não gosta, e fala, bom, então corta ele a cabeça. Eu acho um absurdo. O trabalho dele era dar conselhos. Ele era escritor já e tudo, vivia já de uma maneira mais influente. Ele era, de fato, uma influência ali. Mas eu ia ficar indignada. Eu ia falar, ué, quando eu dou minha opinião, me contestam. Também não dou mais, também. Cansei de vocês. Aí ele tá coberto de razão. Povo chato do caramba. Ele diz assim na Utopia, as leis são muito poucas e, no entanto, chegam para as instituições. O que, sobretudo, os utopianos desaprovam nos outros povos é a quantidade infinita de volumes de leis, de comentários, que, no entanto, não chegam para manter a ordem pública. Então, ele basicamente diz assim, os utopianos aqui, né, nós que pensamos fora desse mundo aí de vocês, maluco, a gente acha que vocês têm leis demais e cumprimentos de menos, tá? Que adianta vocês terem tantas leis assim se elas não ajudam em nada, vocês não controlam nada, vocês não abatem nada, né? Aí ele continua. Os utopianos consideram uma suprema injustiça algemar os homens com leis demasiado numerosas para que delas possam tomar conhecimento, ou então demasiado obscuras para que as possam compreender. Então ele diz assim, não há um controle sobre as punições, sobre as leis, sobre o Estado, sobre a política, sobre tudo, porque a gente acaba
algemando pessoas para mostrar para elas que elas estavam erradas. Fica no plano da utopia mesmo, que hoje essa palavra pra gente no senso comum, sobretudo na língua portuguesa, já advém algo ilusório, né? Mas é verdade. Se parar pra pensar, o que ele quer dizer é, mas e se a gente não mostrasse para as pessoas o que é errado antes delas fazerem o que é errado? Pronto. É claro que isso aí é um mundo utópico, né? A gente sabe como uma sociedade é desenvolvida e hoje, ainda mais hoje, né, trazendo para o plano atual, é muito difícil. Mas aqui, durante vários momentos da narrativa, ele faz duras críticas a figuras de poder. E ele vai falar sobre os príncipes, inclusive, tem um trecho que ele fala assim, os príncipes ficam aí lutando e querendo mais terrenos, mais países, mais terras, mais luxo, mais dinheiro, mais coisas, mas eles não estão dando conta nem do que eles já têm que dar conta. Basicamente assim, tu não tá nem comendo arroz com feijão, o que tu tá olhando pra batata frita ainda, meu filho? Termina aqui tua comidinha, sabe? E as coisas aqui dentro são polêmicas, mas não são polêmicas daquela forma briguenta. São polêmicas ao ponto da gente pensar, raciocinar. Aqui atrás do meu livro que está escrito: Thomas More foi um insigne advogado e jurista inglês. Exerceu cargos de administração na cidade de Londres e foi deputado ao parlamento em 3 ocasiões. Gente, o homem era a influência em pessoa. A sua vasta experiência profissional e política fez com que o Henrique VIII o chamasse para integrar o seu conselho real. Aí quando eu dou o meu conselho real, você me decapita. Agora eu vou só falar assim também, decapita. Não vou falar decapita. Eu amo a língua portuguesa. E depois, no auge de uma carreira política, o nomeasse chanceler do reino em 29. Intransigente nos seus princípios morais de cidadão católico, Thomas More foi condenado à morte pelo mesmo Henrique VIII. Não, esse homem é muito hipócrita. Esse homem não sabe o que ele quer. Depois de recusar a jurar a lei da sucessão e depois da supremacia que consagrava o rei como chefe da Igreja Católica Inglesa e consumava a ruptura com o Papa. Eu acho que a grande questão para ele, o ponto auge foi esse, né? Romper com o Papa. O que pra gente hoje, né? A gente olha e a gente fala, principalmente eu, brasileira, vivendo assim, super acredito num Estado laico, público, gratuito, numa educação, sobretudo, né, que vise essas coisas. Mas o Thomas More, extremamente católico, 1500 e pouco, para ele era um absurdo o rompimento. Não é o rompimento simbólico, é o cristão sobre todas as coisas, né? E claro, isso também envolve o dinheiro, né? Aí veio aqui, então ele foi beatificado em 1886, acho que eu já falei, pelo Papa Leão XIII, 49 anos mais tarde pelo Pio... eu falei isso, né? Falei de tudo. Obra cimeira do pensamento político, a utopia é um clássico do seu gênero. A palavra cunhada por Thomas More acabou por se politizar e adquirir significados algo distante de seu sentido originário, o nome de uma ilha situada em nenhum lugar. Utopia passou assim a designar uma acepção positiva. Isso também acontece, né? A nossa língua, ela é muito viva. A nossa não, é de todos, né? Então, a gente acaba atribuindo, às vezes, significados diferentes à etimologia das palavras. Então, passou a ser uma ação positiva. Todas as aspirações do homem, seu ideal de vida, todas as visões fantásticas de futuro e abundância, reconciliação com tensões humanas também. Então, nós vamos abarcar aqui o livro primeiro, o livro segundo, A Ilha de Utopia. Vamos conhecer aqui o Thomas More, porque no próprio livro ele é um personagem dele mesmo. Ele entra na narração e é ele que vai ter um diálogo com Rafael e Tolodeu, que é o personagem que vive 5 ou são 6 anos na Ilha da Utopia. E lá ele vai contar pra gente sobre todos os utopianos, sobre como é o dia a dia deles, como eles vivem, o que eles fazem, o que eles comem, enfim, tudo certinho. Aí no final só que o Thomas More volta na narrativa e nos dá um arremate aí da opinião dele
sensacional sobre o Rafael e sobre os utopianos também. A minha edição ainda tem algumas imagens, assim, tem umas 3 imagens bem legais. Eu vou deixar pra vocês lá no material. Vem para essa super leitura. A oficina tem certificado reconhecido e, bom, as informações dela e como funciona, como faz pra entrar e etc. estão nas minhas redes sociais, no Instagram Bruna Martioli. Um beijinho e eu estou ansiosa.